Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje a gente vai ter mais uma aula, a segunda na verdade, né? E é um tema bastante polêmico aí, espero que vocês gostem. E eu também vou estar aberto aos feedbacks. Antes de começar, queria pedir novamente aí que vocês me dêem uma força aqui no canal e nas redes sociais. Estou iniciando aí essa jornada no YouTube, então se inscrevam, curtam, compartilhem, enfim, façam o que puder para dar uma força aí, fico agradecido. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Michel Leal, psicanalista clínico e especializando em neurociências. E aqui a gente bate um pouco o papo sobre controle emocional, comportamento humano, autoconhecimento, psicanálise, né? E afins para melhorar aí a saúde como um todo. O tema de hoje, eu imagino que você já tenha ouvido falar e até mesmo deve pensar que realmente é assim, mas é o seguinte: a terapia, ela é dita, né, como a psicoterapia, né, ela é tratada como uma metodologia para resolver problemas emocionais. E na verdade isso aí é mentira. Prepara o departamento jurídico aí que vai dar problema, hein? Na verdade, a psicoterapia, ela tem a função, ou pelo menos era para ser inicialmente, né, pensada de uma outra forma. E, na verdade, ela deveria ser vista, né, o conceito dela deveria ser como prevenção. Então, brincadeiras à parte, obviamente a psicoterapia, a finalidade dela é resolver demandas emocionais, mas a brincadeira que fica aqui hoje é a seguinte, né, que eu fiz no começo, sobre a mentira dessa tratativa. É que, na verdade, a gente deveria seguir o conselho da vovó, que é aquele velho conselho, né, que fala que é melhor prevenir do que remediar. E isso é muito válido para a saúde emocional também. Então, normalmente a gente vai atrás de um tratamento psicoterápico, né? Vai atrás de um terapeuta, seja ele psicólogo ou psicanalista, né? Até em outras, quando está num nível mais exacerbado, o psiquiatra, quando a crise já se estabeleceu. Porém, o ideal é que isso seja, que nós tenhamos a consciência que o melhor dos mundos é chegar até o profissional de uma forma preventiva, né? Então, vamos pensar o seguinte: todo ser humano, ele tem ali uma barrinha de energia ali onde ele consegue armazenar todas as demandas emocionais que ele tem ao longo da vida. E a questão não é se ele vai ter, mas sim quando, né, como isso vai ser e o como ele vai estar preparado. Então é inevitável que todo ser humano tenha, ao longo da sua vida, ao longo do dia, né, todos os dias, alguma demanda emocional para lidar. Então imagina que a gente tem ali um recipiente, um reservatório, que vão se acumulando todas essas experiências emocionais ao longo do dia. E esse potinho de cada um aí, ele varia de tamanho, né, de acordo com a particularidade do indivíduo e também o quanto o indivíduo está ou não preparado para lidar com as situações. Isso, né, se conecta com o que eu falei na aula anterior. Depois, quem não assistiu ainda, dá uma olhadinha no canal. Eu vou tentar deixar o link já aqui no vídeo, senão eu vou deixar na descrição dessa aula. Do aparelho psíquico, né, do quão maduro ou não está o aparelho psíquico do indivíduo. Então o cara tem aquele reservatório dele, que é particular dele no tamanho, né, é particular dele nas experiências de vida. O que isso significa? De repente ele consegue lidar melhor com o relacionamento amoroso, por exemplo, mas ele tem uma dificuldade com o relacionamento familiar. Ele pode ser um cara excepcional no trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, assim, num ambiente de amizade, ele é um cara mais retraído, né? Então, de acordo com a particularidade de cada indivíduo, que tem referência com a sua experiência de vida,
esse potinho aí das emoções, né, da carga ali de emoção, tem um tamanho e uma especificação. Ao longo do dia, todo mundo vai passando por situações com que ele tem que lidar emocionalmente, e isso vai carregando esse reservatório, digamos assim. Então, por exemplo, o cara acorda, sei lá, atrasado, né? Aí ele vai, levanta, acorda no susto, aí já começa aquela dor de cabeça. Aí, sei lá, vai cozinhar ou fazer alguma coisa para comer antes de trabalhar, derruba o copo no chão, quebra. Vai até o carro para sair de casa e lembra que esqueceu a chave, aí tem que voltar a buscar a chave. No meio do trânsito do caminho, uma via que ele passava está interditada, ele tem que trocar de caminho, isso já irrita ele de novo. Nessa troca de caminho ele bate o carro, né? Aí chega no trabalho, o chefe enche o saco porque ele chegou atrasado. No meio de tudo isso aí, ele está numa crise no casamento, algum familiar muito próximo está doente, né? Ele está tretado com o tio por conta da avó, né? Então essas situações que ficam ali na mente da pessoa vão se somando e entrando nesse reservatório, né? E aí aquilo vai enchendo, sem contar que ele já tem demandas emocionais lá da primeira infância, né, que eu também expliquei um pouco na primeira aula. Então esse potinho, quando o indivíduo está na vida adulta, ele não está vazio, né? Ele já tem demandas emocionais que vieram com ele desde a infância, né? Quase todo mundo, se não todo mundo, por mais que não tenha uma crise emocional aí exacerbada, deve ter algum assunto ali, alguma lembrança, né, alguma demanda emocional que desde que ele se lembra por gente, ele fica remoendo aquilo, né? Pode ser que aquilo não afete diretamente a sua rotina diária, mas quando o cara deita lá na cama, lá sozinho, só ele com o travesseiro, ele começa a pensar nisso. Sei lá, alguma coisa que aconteceu com o pai, com a mãe, com um amigo, com um familiar, alguma situação de relacionamento quando ele era mais novo. Então todo indivíduo tem algum assunto mal resolvido dentro de si. Então isso aí já vem com ele, né? Já está carregado dentro desse reservatório. E aí todos esses acontecimentos diários vão se somando e aquilo vai acumulando, até que chega um momento que extrapola, né? O negócio dá na tampa ali, e é quando acontece uma crise emocional, né? Que é quando efetivamente a pessoa chegou no limite ali, e aí aquelas demandas emocionais que vieram se acumulando ao longo do tempo. E quanto que é esse tempo? Aí é relativo, né? Tem pessoas que passam praticamente a vida toda lidando com isso e vão espanar só no final ali da vida, ou quando estão bem mais velhos, ou a pessoa está 1, 2 anos ali e o negócio já extrapolou, né? Então isso é bem relativo. E aí é onde que chega a questão nossa aqui hoje. O indivíduo só começa a procurar ajuda quando chegou nessa situação limite aí que já extrapolou, que é quando já começou os problemas psicossomáticos, né? Que são os problemas acarretados pelo psicológico afetando o físico. Então a pessoa começa a ter estado depressivo, ansiedade, crise do pânico, começa ou perder peso ou ganhar muito peso, começa a ter problemas, perda de cabelo, começa a descascar o couro cabeludo, começa a aparecer manchas pelo corpo, né? Arritmia, enfim, né? E aí a pessoa já está num estado tão crítico que muitas vezes, quando ele vai procurar um profissional, psicoterapeuta, acaba até dificultando o tratamento dele, né? Então, quando a pessoa demora muito para procurar um tratamento psicoterápico, ela começa a entrar numa faixa ali de problema psicológico, que o tratamento psicoterápico ele demora mais para surtir efeito, né? Então há casos que a pessoa chega até o consultório nosso que ela está numa crise tão elevada, né, num momento ali tão assim no fio da navalha, que aí a gente tem até que fazer um encaminhamento para a parte psiquiátrica, para que haja uma intervenção medicamentosa
para abaixar os sintomas fisiológicos daquilo, para que a pessoa comece a ter uma aceitação da psicoterapia. Então, o que isso significa? Como eu já falei também na outra aula, a parte emocional com a física são interligadas, uma acontece paralelo com a outra. Então, quando a pessoa está com uma crise emocional, inevitavelmente a parte fisiológica dela está sendo afetada. Então, o que é a parte fisiológica? Clinicamente, ela está tendo problemas também. Está tendo disfunção hormonal, né? Sistemas, vamos supor, um sistema hormonal, um hormônio específico está desregulado, a pessoa começa a ter problemas intestinais, né? Má alimentação, enfim. Então, dentro da parte clínica fisiológica, a pessoa já está tendo algumas interferências, né, que estão afetando na saúde física. Então, quando a pessoa está em estado depressivo, a gente sabe que tem a parte psicológica disso, né, o porquê daquilo e tal, mas isso também tem relação com a parte fisiológica, né? Então, quando a pessoa está no estado depressivo ou está com uma crise de ansiedade, crise do pânico, ela existe ali as questões fisiológicas que estão atuando. Quando a pessoa chega até o consultório numa crise muito exacerbada, quer dizer que toda essa parte fisiológica já está muito desregulada, primeiro, ela corre um risco. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa está num nível de ansiedade tão alto que ela pode infartar, pode ter um AVC, né? Se a pessoa está numa crise de depressão muito profunda, ela pode estar a ponto, por exemplo, de querer suicidar, né? E tudo isso tem reflexo fisiológico clínico. Quando a gente percebe que a pessoa está num nível desse, a gente faz o encaminhamento para a parte psiquiátrica para que haja a iniciação de medicamento, para que esses níveis fisiológicos que estão no limite ali da parte clínica da pessoa abaixem rapidamente, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que vem tratar uma depressão profunda, uma vontade de suicídio, uma ansiedade, uma crise do pânico, e ela está no limite de fazer alguma cagada, dificilmente em uma sessão de 1 hora ali, 50 minutos, você vai conseguir resolver tão rapidamente aquela situação. E aí a pessoa começa a todo momento ser uma bomba relógio. Então a gente tem que entrar com medicamento para que dê um sossega-leão na pessoa, né, para evitar que aquele limite ultrapasse ainda mais, né? E aí, de repente, a pessoa faça alguma cagada. E aí, para ela melhorar também a parte do humor dela, né, a parte emocional ali, ela fisiologicamente ela está meio domada, digamos assim. E aí a psicoterapia começa a fazer a sua parte, que daí é buscar a raiz do problema, né, a fazer algo, um tratamento mais a longo prazo, né, para chegar bem profundo nessa situação, né. O medicamento, ele funciona e muito bem, e é importante também, para dar essa derrubada aí nos limites fisiológicos do que a pessoa está vivenciando. E aí a psicoterapia vai até a raiz do negócio mais a longo prazo, para resolver a questão de uma forma geral e talvez solucionar efetivamente o problema, né? Não simplesmente tratar o sintoma. Então, qual que é a importância, né? Voltando no tema da aula, qual que é a importância de pensar como prevenção a psicoterapia, que é justamente para não chegar nesse nível, né? Então, quando a pessoa ela deixa lá o recipiente dela encher muito, né, de demandas emocionais e não vai lidando com aquilo, só vai engolindo, quanto mais cheio tiver aquilo, mais difícil vai ser o tratamento depois, né? E aí o que acontece? Imagina assim, se você tem 100% de barrinha ali de força para usar, para lidar com situações emocionais, quanto mais você vai enchendo aquele recipiente sem esvaziar, com menos força você vai ficando para lidar com as situações, né? É o que a gente vê, por exemplo, aí uma pessoa que explode numa fila do supermercado, né?
Às vezes o problema não é que o outro cidadão foi lá e furou a fila dele no caixa do supermercado, por exemplo. É que a pessoa já está lidando com tantas questões emocionais ao longo da vida, ou ao longo do dia, que a caixinha dele encheu, já estava ali no limite. Quando aquela pessoa entrou, às vezes sem querer, e cortou a frente dele na fila do caixa, foi o suficiente para a tampa cair e o negócio extrapolar. E é por isso que muitas vezes você desconta isso no seu parceiro, na sua parceira, no seu filho, no cachorro, no vizinho, né? São situações que a gente vivencia o tempo todo, né? Uma pessoa que aparentemente é calma e de repente ela tem um surto psicótico, né? Então, na verdade, o que é? Ela já está com o reservatório dela ali emocional transbordando e só precisava de um estopim ali para aquilo lá estourar, entendeu? Então, vamos lá, quando você pensa na psicoterapia como prevenção, você começa a ganhar algumas coisas. Então, por exemplo, o tempo, né? Se você chega num consultório psicanalítico e de forma antecipada, né, tentando prevenir problemas maiores, o ciclo do seu tratamento será muito menor, né? Se você chega num estado crítico, até o terapeuta conseguir diminuir aí o seu estresse emocional, né, a ponto de você começar a dar abertura, às vezes abertura até para si mesmo, para conseguir começar a falar, é demorado para daí só depois começar de fato a tratar a situação em si, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade até para começar a falar sobre o assunto. Passam-se sessões e sessões e o paciente não fala, não quer falar, ou quando começa a chegar num assunto mais delicado ele desvia. Mas por que também? Digamos assim, a energia emocional dele está tão carregada, que ele está tenso ali, que demora muito para desenrolar o tratamento. Então, se você faz de forma preventiva, você ganha no tempo, né, do ciclo do seu tratamento, e ganha no tempo também de sessões, por exemplo. Se a pessoa está numa crise emocional já, seu negócio já pegou, né, já passou do que deveria, o aconselhável é que a pessoa vá no mínimo uma vez por semana na terapia. Tem casos que o aconselhável é até 2, 3 vezes por semana. Se você faz isso de uma forma preventiva, pode ser que você precise uma vez por mês, ou a cada uma semana sim, uma semana não, né? Porque você nunca está no limite, né? Então, imagina que a terapia é o seguinte: você tem lá o seu reservatório, ao longo dos dias aquilo vai se enchendo, você vai na terapia, provavelmente você vai ter uma ou duas questões que são as principais ali, né, da sua demanda emocional, que você vai tratar mais ali na terapia. Então, assim, aquele tá enchendo, chega o seu dia da terapia. Você começa né, a gente, igual eu te falei, o terapeuta te coloca numa posição de perspectiva, você começa a avaliar o que realmente importa ou não importa para você, tal. Isso é uma das possíveis caminhos, né? E aí você já vai tirando coisas do seu reservatório. Então, a cada sessão de terapia ou a cada ciclo terapêutico que você vai fazendo, você vai evitando que o seu recipiente encha, né? Fique cheio. Então, você nunca vai chegar ao ponto de ter uma crise emocional exacerbada ali, porque sempre que você está chegando perto disso ou passando por alguma situação difícil dessa, dentro da terapia você consegue ir eliminando. E aí talvez ali vai ficando só aquele assunto que é um pouco mais profundo, um assunto um pouco mais antigo, que demanda um pouco mais, né, de tempo ali, de ciclo de tratamento. Mas isso pode acontecer em paralelo. E aí, conforme você vai gastando menos energia para lidar com situações difíceis, mais robusto vai ficando o seu aparelho psíquico e cada vez mais você vai tendo mais competência para lidar de uma maneira satisfatória com as demandas emocionais, né? Sem contar que a energia emocional que você fica depositando ali num assunto mal resolvido do seu dia a dia, que você não para lidar com aquilo, é uma energia que você não consegue gastar em outra coisa, né?
Dentro da psicanálise a gente tem um termo que chama sublimação, que é você pegar uma energia, uma demanda emocional que você tem, né, que às vezes ela está vinculada a alguma coisa negativa, e você aplicar a sublimação nela sobre alguma coisa boa. Então, por exemplo, a pessoa é muito ansiosa, muito acelerada, né, inquieta ali, provavelmente isso tem uma causa emocional mais antiga, né, mais profunda, mas de imediato, para transformar isso de certa forma em uma coisa boa, essa pessoa pode descarregar essa energia numa atividade física, por exemplo, entendeu? E aí é uma maneira de, até de forma mais imediata, você resolver esse sintoma. E aí, obviamente, que ao longo de um ciclo de um tratamento mais prolongado, a longo prazo, você vai buscar a causa disso, da onde isso está vindo e tudo mais, né? Então, de forma preventiva, você ganha no tempo, porque o seu ciclo de tratamento pode ser mais curto. Você ganha no tempo no sentido de sessões, né? Talvez você não precise mais não precise ir toda semana, né? Uma vez que é só uma coisa para controlar mesmo a situação. Consequentemente, você ganha na parte financeira, porque você vai fazer menos sessões, né? E aí você também ganha no controle da sua energia emocional, digamos assim. Então, sempre você está num estado emocional que tem uma certa previsibilidade, né? Porque você sempre está, entre aspas, num estado sereno ali. Então, você, como todo mundo, tem os seus problemas emocionais para lidar, só que como você está sempre tratando eles, digamos assim, você está num estado emocional mais estável. Então, você fica mais preparado para quando surja realmente situações difíceis fora do seu contexto habitual, porque uma coisa uma situação difícil, fui sair de casa, bati o carro, isso é uma situação difícil, mas é uma coisa mais corriqueira. Agora, quando um parente próximo falece, é uma demanda emocional muito maior. Então, se você já gastou sua energia emocional ou acumulou muita demanda emocional com as coisas do dia a dia, corriqueiras, e não tratou aquilo, quando você toma um baque emocional realmente forte, ali, realmente significativo, você não tem mais energia para lidar com aquilo. E aí é onde a gente começa a ver as patologias aí psicológicas mais tradicionais, depressão, ansiedade, né, que sempre a gente está falando, ou um estado ali melancólico, né? Então, a prevenção da saúde emocional, ela é muito, muito mais produtiva do que simplesmente o tratamento, né? E aí fica aquela questão de pensar, se você, a partir do momento que você entende que a prevenção é algo que é muito mais produtivo, né, você começa a olhar a terapia com outros olhos. Porque normalmente a brincadeira é que só vai fazer terapia quem é louco. Não é que a pessoa é louca, né, mas ela chegou ali num nível emocional que ela sai totalmente da razão, né? Mas por quê? Porque acumulou muita demanda ao longo do tempo. Então, quando você coloca essa visão de prevenção na psicoterapia, ela entra numa categoria como se fosse a sua atividade física, como se fosse a sua boa alimentação, né? É uma coisa para você começar agora, levar para o resto da sua vida, para que você perceba os bons efeitos dela ao longo da vida, né? Então, a pessoa que quer fazer uma atividade física com frequência, uma alimentação boa com frequência, a visão dela é a longo prazo, é que para lá no final da vida dela, ela chegue com mais qualidade de vida e todo esse caminho que ela trilhou, traçou até lá, ela conseguiu aproveitar 100%. Por que não pensar nisso na parte emocional também, né? Não é mais interessante a gente ir regulando o nosso aparelho psíquico ali, a nossa energia emocional também ao longo da vida, para aproveitar esse caminho inteiro com uma saúde geral, né, relativamente boa, e aí lá no final da vida a gente ter conseguido aproveitar tudo,
É muito mais interessante do que no meio desse ciclo aí de vida, você tenha picos, né? Então, porque na verdade o que acontece, quando você está numa crise emocional muito forte, quer dizer que você veio sempre em crescimento, ou seja, você lá no começo da sua vida você era emocionalmente equilibrado, digamos assim, e aquilo foi sempre saturando, a curva é sempre para cima, sempre para cima, sempre para cima, e aí quando dá crise que você procura ajuda, com sorte você vai abaixar isso, né? E aí você vai continuar, mas aí daqui a pouco você vai subindo de novo, porque você não foi fazendo tratamento. Então, com sorte, a sua vida sempre vai ser um sobe muito exacerbado e uma descida mediana. Sobe exacerbado, que são as crises, e desce um controle mediano. Sem contar que às vezes numa dessa que sobe, não tem, acabou a vida ali. Que é o que infelizmente a gente vê aí sobre suicídio, né? Houve a pessoa que teve aí um infarto fulminante. Isso é tudo relacionado a uma crise emocional que veio forte, não foi tratada e aí chegou nesse fim, ou ela não veio forte de uma vez, mas veio se acumulando muito ao longo dos anos, e aí quando deu na tampa lá já não tinha mais o que fazer. Eu peguei uns dados aqui da OMS de 2022, então olha só, em 2019, um pouco antes da pandemia, eram quase 1 bilhão de pessoas com transtornos emocionais. E desse quase 1 bilhão, 14% eram adolescentes, são adolescentes, né? O suicídio, ele está relacionado a cada 100 mortes, uma é por suicídio. E 58% dessas mortes são de pessoas com menos de 50 anos. Então você vê, está relacionado muito a uma maturação ali de problemas que às vezes não chega até o final da vida da pessoa, ou do que a pessoa poderia viver, né? Tem um outro dado aqui legal não, né? Relacionado, legal no sentido de informativo. Mas olha só, uma pessoa que tem problemas emocionais, né, transtornos emocionais aí, crises, né, maiores e tal, ela chega a viver entre 10 e 20 anos a menos do que ela poderia. E muitas dessas mortes mais precoces estão relacionadas à saúde física, que tem vínculo com demandas emocionais que poderiam ter sido evitadas, né? Quando a pessoa tem um transtorno emocional aí, bastante robusto, afeta diretamente a incapacidade dela, porque a cada 6 anos de vida dessa pessoa com transtorno, ela acaba perdendo 1 ano de produtividade ali, ou de poder realmente viver o que ela poderia viver. Então você imagina, você tem um problema emocional que às vezes você está arrastando desde a adolescência, ou você está nos últimos anos lidando aí com demandas de trabalho, relacionamento e tal, familiar. Então a cada 6 anos que você está com isso sem tratar, você perde 1 ano da sua vida. E aí você pensa, a cada 6 anos, quantos anos você pode viver, né? Então lá no final é mais ou menos outro dado aqui, que fala de 10 a 20 anos a menos. É bastante coisa. Em 2020 teve um aumento de 25% de depressão e ansiedade, né? Ainda foi um ano de pandemia aí e tal, né? Teve todo esse contexto aí, mas foi um 25% a mais. E aí como que a pessoa chega nesse nível de ansiedade, de depressão, né? É quando ela acumulou e isso não tratou emocionalmente, psicologicamente isso, até chegar num psicossomático aí mais elevado, que são as doenças que a gente está mais acostumado. Fora que às vezes a pessoa não tem, né, ela não transparece isso, né, o que está acontecendo, e aí você acorda com a notícia que a pessoa se suicidou, por exemplo. A gente está agora, né, no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Eu tenho casos de amigos próximos que infelizmente chegaram nesse nível, de pessoas que você olha ali, ela não deixa transparecer, mas ela tem um problema grande ali, que ela lida, um monstro, todo dia ela está lidando com aquilo, e aí sozinha, não procura ajuda, também tem às vezes um
certo preconceito aí cultural, né, de que só maluco, só louco que vai procurar uma psicoterapia, e aí a pessoa fica lutando ali sozinha com isso, só que a luta é injusta, né? A pessoa tem um monstro ali que ela construiu ao longo dos anos, que é aquela caixinha sua emocional cheio de cagada ali, de sentimento, contra 1 hora ali de reflexão ao longo do dia que a pessoa tem sobre o que está acontecendo. Às vezes nem isso tem, ela acorda, vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar da família e ela não para pensar o que está acontecendo. A hora que ela deita na cama para dormir, é que ela começa a refletir sobre os problemas, mas não no sentido de resolver, mas só no sentido de ficar alimentando aquela coisa negativa mesmo, né? E aí chega um momento que deu o limite dela, né? E aí a gente vê essas situações aí, infelizmente, a gente só descobre quando já deu a cagada. Então, eu fiz a brincadeira no começo da aula sobre que ser mentira que a terapia cura essas coisas. Na verdade, obviamente, a terapia serve para isso, ela vai curar. Só que será que aí o terapeuta, o psicanalista ali vai ter tempo hábil para que toda a sua técnica ali surta efeito? Se a pessoa chega já no estado, no limite, ou já passou do limite, às vezes ele não tem tempo hábil, né? E aí a pessoa realmente cai numa cama lá por uma questão fisiológica que foi acarretada pelo acúmulo de problemas emocionais, que aí o cara primeiro vai ter que sobreviver, né, e ter tempo hábil para que a terapia funcione. Então você aí que busca uma saúde de forma geral, né, física e emocional, que na verdade é uma saúde única, se você procura isso, ou você quer ter um melhor controle emocional, ter um autoconhecimento, né, ter maturidade emocional, você tem que pensar, começar a olhar para a terapia, para a psicoterapia, como uma coisa preventiva. Para você, é mais fácil você ficar forte, treinado antes de fazer alguma coisa do que durante. Então é muito melhor você se preparar emocionalmente através das terapias, para que você tenha força suficiente, força emocional para lidar com os problemas, do que você, quando estiver dentro do problema, começar a querer se fortalecer, né, se amadurecer para poder lidar com aquilo. Também funciona? Também funciona. Só que será que você vai ter tempo antes de espanar? Né? Então não é mais fácil você treinar, digamos assim, antes, através da psicoterapia, e junto com a psicoterapia fazer um autoconhecimento, né, estudar sobre o assunto, comportamento, né? Eu acho que tem algumas coisas na vida que todo ser humano deveria saber um pouco, né? Ter uma noção física ali, corporal, alimentação, parte emocional, comportamento humano, finanças também, né? Eu estou até pensando em fazer uma aula sobre a influência que tem a questão financeira dentro da vida emocional da pessoa, né? Então, acho que minimamente alguns assuntos o ser humano tem que saber ali, né? E a parte emocional é muito importante, né? A gente vê pessoas aí, vamos supor, atletas. O cara tem a melhor alimentação do mundo, o melhor treinamento do mundo, o melhor físico do mundo, só que o cara espana emocionalmente. Então ali um dos pilares ali da vida dele estava em falta. E aí ele vai começar a ir atrás de tratar aquilo quando ele já teve a crise, né? Muitos profissionais aí perderam carreiras brilhantes por conta da questão emocional. Se for conversar com pessoas aí que estão morando na rua, né, em estado de mendigo, né, vai ver a história dos caras. Normalmente é pessoas que tinham grana, eram bem-sucedidas, inteligentes e tal, tinham família, e aí se perderam alguma coisa ali na parte emocional, não conseguiram lidar com alguma perda, né? E, né, isso também não quer dizer que a pessoa foi fraca, é só que pelo histórico que ela tem ali de vida, às vezes a caixinha dela emocional ali não só estourou a tampa, como estourou a caixinha inteira, e aí o cara não consegue mais lidar com aquilo. Agora, de repente, se ele tivesse dentro da rotina saudável dele, ele já tivesse esse pensamento de terapia como prevenção, talvez não, muito provavelmente ele não teria chegado onde chegou. Então
Então acho que é interessante a gente pensar de uma forma de antecipação, né? Porque normalmente o pessoal trata problemas emocionais numa posição de reação, ou seja, agora que eu estou ruim, péssimo, estou aqui acabado, quase me matando, eu vou reagir para ver se eu consigo resolver. Quando na verdade ele deveria estar numa posição de antecipação, de prevenção. Então falar, antes que eu chegue no meu limite e faça uma puta de uma cagada, eu vou me cuidar aqui, vou segurar essa bronca aqui no tratamento para que eu consiga lidar com isso de uma forma melhor, evitando assim um problema futuro muito maior. O que mais temos aqui? Acho que de forma geral eu já falei tudo que eu queria falar nessa aula. Então, pessoal, acho que a mensagem final aqui dessa aula é talvez até parar, falando assim um pouco mais aberto, parar com esse preconceito de que psicoterapia é coisa de louco e entender que ela faz parte do seu ciclo de vida em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Então não adianta você ter um físico bacana, e bacana que eu digo no sentido saudável, né? Clinicamente saudável. Não quer dizer necessariamente que você botou o shape aí e tal. E você fazer isso porque você quer ter uma longevidade, cuidar da sua saúde ao longo prazo, se você também não tiver esse olhar para a sua saúde emocional, né? Sei lá, eu conheço pessoas que elas têm um preconceito com a psicoterapia e buscaram alternativas individuais de tratar as emoções, mas é um pouco arriscado, porque você não tem parâmetro, né? Qual que é a régua ali para você fazer comparativo? Você não tem, é só a sua consigo mesmo. Então eu acho interessante a parte da psicoterapia, e eu confesso que antes de eu entrar para a área e tudo mais, eu era um cara que já buscava essa questão de autoconhecimento, até por conflitos pessoais mesmo, mas eu tinha uma questão de tipo assim, se fui eu quem chegou até esse problema ou criou esse problema, sou eu que tenho que resolver. E aí eu buscava tentar resolver isso de fato, né? Estudando, né? Lendo já, de forma geral, tudo que envolve aí a parte comportamental, emocional. Só que o que aconteceu? Primeiro, eu não tinha parâmetro, então eu não sabia se eu estava no caminho certo ou errado. E como eu não tinha parâmetro, eu não parava para pensar isso, se eu estava no caminho certo ou errado. Tudo que eu lia, ou tudo que eu estudava, ou que eu ouvia falar, me parecia conveniente, né? Então eu não tinha comparativo. Isso é ruim, porque você não sabe aí realmente de forma geral onde você está, né? Outra coisa, eu me perdia muito. Quando você não tem alguém ali, ou pelo menos mais uma pessoa para te guiar ou te mostrar as alternativas, você, de repente, você fica dando volta em círculos ali, ou você pega um caminho muito mais longo, né? Então, mesmo você aí que, assim como muitas pessoas gostam de estudar, né, tem essa parte de buscar o autoconhecimento sozinho, que também é bacana, você já está na frente do que muitas pessoas. Meu conselho, né, agora parece ser meio clichê porque eu sou psicanalista, mas como experiência de vida mesmo, vale a pena você procurar um profissional ou alguns profissionais, né? Eu não me identifiquei com esse, eu vou atrás de outro, tal. Não gostei dessa abordagem, vou atrás de outro, porque você começa a ter onde balizar. Você vai ter uma régua ali, e quando você se encaixar num desses perfis aí de profissional, você vai ver que você vai deslanchar muito mais rápido. Então, algum assunto ali que você está na busca ali, né, de autoconhecimento para lidar com isso, um assunto que você demoraria, sei lá, 2 anos para resolver emocionalmente, quando você tem alguém ali pegando na sua mão, te direcionando, te colocando numa outra posição de perspectiva e tal,
pode ser que metade desse tempo você resolva, ou antes até. Então, um conselho que eu deixaria aqui no final dessa aula é realmente para vocês pensarem na psicoterapia como uma prevenção para que você possa, um pouquinho que eu falei na outra aula também, você conseguir ter uma vida 100% plena. E o pleno não é o que a gente está vendo aí hoje de riqueza, de posse, de patrimônio, de exposição, mas é você acordar todo dia emocionalmente tranquilo, você tá ali num nível que, por mais que situações difíceis aconteçam e vão acontecer infelizmente, você não permita que aquilo invada o seu interior a ponto de atrapalhar a sua vida, atrapalhar o seu dia a dia, atrapalhar o seu relacionamento, O que a gente vê hoje em dia, muitas pessoas, por exemplo, ficam desgostosas com o casamento, não consegue aproveitar o momento com os filhos, com a família, todo o trabalho que ele vai é ruim, Por quê? Porque a pessoa tem tanta carga emocional ali que ela está lidando com ela mesma ali dentro, que todo o resto fica apagado, Então, e o que é pior ainda, muitas vezes a pessoa percebe o que está acontecendo, então, poxa, eu acabei de maltratar meu filho aqui, a pessoa se sente mal com aquilo, ela vê que está algum problema, só que ela não vai resolver. E aí é pior ainda, porque quando você tem consciência de que tem alguma coisa errada, aquilo te dói mais ainda. Então não basta só você ter a consciência do que está acontecendo, você tem que reagir, Aliás, você reage quando você já está no extremo, quando o melhor dos mundos é você antecipar. Então, em vez de você ficar descarregando toda essa demanda emocional que você tem em pessoas ou situações que não merecem, seria mais produtivo você tratar isso para que você não se perca nas emoções. Beleza? Pessoal, obrigado novamente aí, quem assistiu até o final. Fico aberto aos feedbacks, aos comentários, sugestões. Na descrição do vídeo vão ter todos os links das minhas redes sociais e contato para quem queira marcar uma consulta ou sessões. E fiquem de olho aí no canal, que a ideia é, contando com a ajuda de vocês, que eu consiga postar mais coisas aqui no interesse de todo mundo. Belezinha? Obrigado aí, fiquem bem. Valeu!